Lei Paulo Gustavo. Produção Raava Audiovisual. Coprodução Rizoma, produção musical. Realização Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Campinas. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Detalhe de alguém colocando luvas grossas. Já via falar, mas não conhecia, nunca tinha pegado droga nenhuma na mão. Mãos negras calçando sapatos. Mais uma vez eu tive vergonha de falar pra ele que eu não usava. De perto um olhar em nossa direção e as mãos amarrando um tênis. E esse experimento foi o que me levou pro fundo do poço. Alongamento com mãos no joelho. Hoje em dia eu sei, eu reconheço o que é uma amizade sincera. Um homem negro de pele clara nos olha profundamente, sobre a imagem dele correndo, obstinados. Nas ruas, uniformizado, corre atrás de um caminhão de lixo. Corre sozinho num campo aberto, agora em nossa direção. Na tela, Carlinhos. Meu nome é Antônio Carlos da Cruz de Jesus. Numa sala, Mais conhecido como Carlinhos. Tenho 46 anos, trabalho na área da coleta de lixo, sou gari. corre com um caminhão. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. O meu pai, infelizmente, acabou abandonando a gente. Deixou a família. Ele era um menino educado, Gildete da Cruz, bem mãe. mandado, que a gente mandava fazer, fazia, obediente. Branca de pele escura. Só que a gente passou uma dificuldade bem grande, porque tinha dia que não tinha o que comer. Montemor, cidade natal. Para poder ajudar minha mãe terminar de criar a gente, né? Terminar de me criar e terminar de criar minhas irmãs. Eu tive que parar os meus estudos para poder ajudar ela na renda de casa. E ela trabalhava no corte de cana. A cidade ao entardecer. E eu acabei ficando desempregado. Eu não sabia fazer nada, só sabia cortar cana. E um dia um primo meu chegou e falou pra gente que tinha chegado uma empresa nova em Campinas para fazer a coleta de lixo e que estava contratando. Não sabia se a gente ficava feliz ou se a gente ficava preocupado, porque a gente tinha medo de não aguentar. Aí foi, as pessoas, não vai aguentar, porque acostumado a serviço na moleza. Falei, se aguentou cortar cana, não vai aguentar correr atrás de caminhão. Parece que eu já tinha nascido para aquilo. Ele joga sacos dentro da caçamba. Ele canta enquanto coleta. E por causa desse meu jeito, né, de ser, né, esse jeito alegre, de conversar com todo mundo, de sempre estar sorrindo, foi uma pessoa que trabalhava comigo mesmo dentro da empresa. Quando eu cheguei à noite, ele falou assim, pô, você é da hora, hein? Você é loucão, cara, tal. Ao fundo, centenas de Fazer um medalhas. negócio pra gente usar amanhã. E droga mesmo, eu não conhecia droga nenhuma, né? Eu já via falar, eu vi os caras falar, cocaína, né, maconha e tal, mas nunca tinha visto. Fiquei quieto e acabei experimentando, e nesse experimento eu acabei me viciando. E assim, comecei a usar de vez em quando, até que eu tava já frequente, usando todo dia, até que chegou uma hora que já não conseguia ficar mais sem. Ele tem olhos pretos. Daí ele viu que eu vi. Aí ele chegou, não, mãe, não tô usando droga não. Eu falei, tá, porque eu vi. E de hoje em dia tu não conta comigo, eu não sou sua mãe mais. Só que depois eu arrependi da palavra que eu falei, que palavra tem poder, né? Comecei a pegar com Deus, pra Deus cuidar dele. E aí minha vida era assim. Eu saía de casa às 5 horas da manhã para trabalhar, terminava o serviço 1h30, 2 horas da tarde. Em vez de eu ir embora, voltar embora para casa, não. Eu tomava um banho lá mesmo, né? Dali eu já ia pra um bar beber, dali eu já ia atrás de cocaína e minha vida ficou assim, eu já não vivia mais, eu vegetava. Isso já tinha de 9 para 10 anos que eu tava ali naquela vida, né? De bebida, droga, noitada. Devagar se aproxima da câmera. Tem cabelos castanhos raspados nas laterais. Um bigode estreito e cavanhaque. Até que um dia, em 2015, o nosso encarregado, né, falou, tá abertas as inscrições para a corrida de integração. O coletor que tiver a fim de participar, dá o nome lá pro técnico de segurança que ele vai fazer a inscrição e a empresa vai pagar. E falei pros caras, ó, eu vou participar dessa corrida também aí, eu vou dar meu nome lá e eu vou ganhar de vocês.
E os caras olhou pra mim assim, né? E falou assim, você? Eu falei, eu. Nessa vida que você vive aí, ele não vai ganhar de ninguém, né? Eu falei, então você vai ver, então, eu não vou apostar, mas eu vou ganhar de vocês. E quando chegou no dia da corrida de integração, para ajudar, ainda tinha um churrasco para mim poder ir. E eu fui para esse churrasco e comecei a beber, e daqui a pouco já comecei a usar droga. E quando eu fui ver, já era quase 4 horas da manhã. Né? Foi quando eu lembrei que eu tinha corrida para poder participar no domingo. E nisso aí eu já, né, fui despedindo do pessoal, falou, não peguei na mão de ninguém, só falou e já fui embora para casa para tentar dormir. E eu fiquei ali, das 4 da manhã até as 5h30 ali, deitado para tentar dormir e nada. Na coleta de lixo a gente acha bastante coisa boa, né? E quando a gente acha essas coisas assim que a gente vê que tem utilidade, a gente acaba trazendo para casa. E eu achei um par de tênis para sair no rolê, para usar no rolê. Peguei esse tênis que estava lá guardado, estava lavado lá guardado, e fui correr com esse tênis. E na hora que deu a largada, eu saí, o meu foco era ganhar deles. Fotos dele na corrida. Eu consegui chegar na frente deles e fiz os 10 quilômetros da corrida de integração para 38 minutos. Tela com o resultado. E o Leandro me viu cruzando o pós-chegada. O meu irmão falou pra mim, pô, o parente lá do Bocash chegou aí e tal. Foto de Leandro Mas Diniz. quem que é? Pô, fulano lá e tal, procurou, achou, me mostrou o Carlinho. Falei, tá. André Diniz, amigo. Pô, vamos chamar ele pra correr com nós, né? É branco de pele escura. Isso, rodeando, ele lá, conversando com um rapaziada nos garis, né, que estavam ali e tal. Usa um boné bege. Pô, legal, escorreu bem. Quanto tempo você fez? 38. E camiseta branca justa. Caramba, 38, mano. Pô, você correu bem, hein, cara. E você não quer correr com nós lá? Fazer uns treinos lá na vila e tal? Aí, tipo, ele falando comigo, mas, tipo, pensando em outra coisa. O que esse cara tá falando comigo aqui, sabe? A gente nota, né, quando você tá dando atenção e tal. Foto dos dois sorrindo. Ele e o André Diniz eu conheço desde a infância, né? Os irmãos correndo. Na época de escola, tal. Só que quando a gente foi, né, ficando maior idade, pelos rumos que a gente foi tomando, que a vida foi nos dando, eu não via eles me viam, né? Que depois a gente conversando, o André sempre fala, né? Quando eu sempre passava ali, que eu via você naquele bar ali, eu sempre pensava comigo, né? Um talento escondido. Porque eu queria ele correndo comigo. Tipo assim, não tava pensando, criar um atleta e pá e tal. André. Mas era só trazer ele pra perto, sabe? Trazer ele pra participar daquilo, fazer ele focar naquilo ali. E eu, pra dispensar dele, pra sair fora dele, pra ele sair do meu pé, eu falei pra ele, não, nós vai, então, nós vai. Ele falou assim, não, nós vai mesmo, hein, eu vou. Eu falei, não, nós vai, né? Mas pra sair fora dele, que tipo assim, eu já queria ficar naquela resenha e já queria voltar a beber novamente, né? E à tarde ele sempre passava, né? Vindo do trampo. Aí eu, e aí, beleza, vamos fazer um treino hoje? Aí ele, que eu tenho que fazer tal coisa e tal, dava uma desbaratinada e ia embora. Aí, no outro dia, de novo. E aí, nós vai correr ou não vai? Nós vai, mas nem dava atenção pra ele, passava direto. E só que ele ficou cercando, né? Como a mãe dele mora próximo da avenida, então não era difícil pra ele ficar me cercando ali. Ele ia pra casa da mãe dele ali e ficava de olho. Na hora que ele viu eu descendo, ele já... E até que um dia ele conseguiu arrastar eu pra treinar com eles. Carlinhos corre na beira da estrada. Aí na hora que nós saiu, cara, os caras saíram tipo assim pra falar assim, esse cara nunca mais vai chamar nós pra correr. Mas aí que eu me apaixonei, velho. Eu falei assim, é isso que eu queria, velho. Não, demorou, velho, isso mesmo, agora vamos continuar treinando, velho. Porra, mano, você corre pra caramba, hein? Aí eu tô falando pra você, cara, vamos correr com nós tem equipe, vamos correr com nós. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte. A equipe nossa, o nome da nossa equipe é Candelabro, né? Candelabro Corrida de Rua, né? É uma equipe de família, é só família, você vai ver só. A equipe exibe as medalhas. Domingo a gente vai numa corrida, vamos com a gente pra você conhecer a equipe. Quando foi no sábado, eu cheguei do serviço em casa, eu já cheguei com um propósito, né? Falei, não, esse final de semana eu não vou beber, eu não vou sair de casa. Eu vou tomar um banho, vou jantar e vou dormir, que amanhã eu vou na corrida com os caras. Já passei um final de semana sem bebida e sem droga.
Aí nisso, pá, demos a largada lá, largou. O Carlinhos já saiu desesperado, velho. Eu falei, ô, Carlinhos, calma, mano, segura, dá uma segurada. Cenas de Eu já corrida. queria sair correndo na frente de todo mundo. Não, calma, deixa os caras puxar, mano. Fui indo, fiquei uns 30 metros atrás do primeiro colocado. Quando virou uma curva, era o porto de chegada. E eu corria sem relógio, não tinha noção nenhuma de km, né? Pra mim, eu só tava correndo. Quando eu vi o porto de chegada que eu forcei pra poder passar o cara, não deu mais, o cara foi campeão. E na minha segunda prova eu fui segundo colocado. Ergue as mãos na chegada. Eu não tava nem preocupado com a minha corrida. Eu tava preocupado em chegar lá e saber se tinha dado bom pro Carlinhos. Que festa que a gente fez, mano. Fizemos uma bagunça na hora que subiu no pódio pra entregar o troféu. Mó barulho, mó bagunça, sabe? Pra mim não tinha emoção nenhuma. Só que o André, cara, quando eu falei pra ele que tinha ficado de segundo colocado, o André parecia que ele tinha ganhado a prova. Carlinhos entre os corredores. Ele aos poucos ele foi me arrastando, eu comecei a treinar com ele, ele pesquisava os treinos na internet, né? E a gente ia treinando de acordo com aquilo que ele pesquisava. O Carlinhos puxou na frente aí, não teve piedade de nós, né? André filma em selfie. Vou mostrar pra vocês como eu tô cansado aqui. E acompanha Carlinhos de bike. Até que ele falou pra mim da corrida do distrito. Falou assim, Carlinhos, tem uma corrida aí em Campinas que os 5 primeiros colocados, cada um ganha um par de tênis. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever você lá, eu vou dar a inscrição pra você. Eu pago. Eu tinha certeza que ele ia ganhar. Eu não duvidava disso. Eu tinha certeza que ele ia levar um tênis. Aí a gente chegou e tal, e ele meio cabisbaixo, né? Meio pensativo. E eu falei, não dá não, André. Não dá não. Ele falou assim, por que não, mano? Você não confia em você? Na hora que ele falou, você não confia em você, eu abaixei a cabeça, né? Porque não tinha como eu confiar em mim. Eu não tinha confiança nenhuma em mim. Tem um olhar triste. Até por causa da vida que eu vivia. E ele bateu, né, no meu ombro, né? E falou assim, vai lá, faça o que você sabe fazer, que é correr. Fotos da corrida. Mano, só vai, mano. Só vai. Só vai que vai dar bom, mano. Você não acredita em você? Eu acredito, mano. Eu acredito que vai dar certo. E eu cruzei a linha de chegada. Na chegada, ergue os braços sorrindo. E já vieram, né, me entrevistar. E começou a chegar o pessoal, E eu falava, cadê o André? O André não chega, cadê o André? O André não chega. O André chegou, aí eu fui e falei, o André, e aí? Eu falei, ganhei, cara, eu ganhei. Ele gritava, mas ele gritava assim, cara, que ele pulava e não dava pra conter ele, assim, não dava pra abraçar ele. Carlinhos no pódio e em casa com troféus. Aí foi quando caiu a ficha, né? E eu comecei a me dedicar mais. Treina sozinho numa estrada de terra. A rotina minha de trabalho e treino distanciou eu da droga, né? Eu já não tinha mais tempo pra ficar procurando isso. Ele treina correndo nas ruas e tira selfies com André e amigos. Nelson Auk, doutor em psicologia. O uso, o abuso e a dependência de substâncias têm como base diversos fenômenos psicológicos. Então, a dependência ela pode estar acontecendo, por exemplo, como resposta a afetos positivos, depressão, ansiedade, solidão frente a situações de desamparo, falta de suporte social e tal. Então, o que acontece? O esporte pode atuar modificando algumas dessas variáveis que são elementos causais para o uso, o abuso e a dependência da substância. Então, ao modificar esses elementos, essas variáveis, é possível que o uso, o abuso e a dependência possam ser diminuídos ou até mesmo cessados. Fotos de Carlinhos em treino. E o André, ele me chamava para ir para a igreja. Toda vez que ele me chamava, eu recusava. Até que um dia, ele não precisou me chamar. E eu me ofereci. Folhas balançam ao vento. Só que é assim, eu ainda não tinha abandonado a droga, né? E aí aconteceu um negócio bacana também, que uma vez ele ganhou uma corrida, não lembro qual corrida foi, e ele esqueceu, na verdade ele acho que ele esqueceu o troféu dentro do carro. Aí eu pensei, puxa vida, mano, eu vou levar o troféu na igreja e vou pedir pro pastor entregar pra ele, né? Eu acho que vai ser interessante. E aí, tipo assim, eu acredito que foi um momento ali de Deus lavando, né? Lavando a nossa alma, lavando o nosso André tem olhar nosso terno. interior ali, preparando o Carlinho para tudo que ia acontecer de lá até aqui, né? E com certeza é um testemunho vivo, né? O Carlinho é um testemunho vivo aí de altos e baixos, né? Costumo dizer que todos nós somos heróis e bandidos. E aí ele chamou, né? Carlinhos, por favor, vem aqui na frente.
Aí naquele eu já fui chorando, eu já levantei, já fui chorando pra frente. Dá um sorriso tímido, baixa o olhar, esboça outro sorriso. O pastor Wendel falou assim, através da vida do André, né, o Carlinho tá se tornando um campeão e hoje nós tá aqui com o troféu que ele ganhou na corrida de hoje, né? E mostrou, pegou meu troféu, mostrou pra igreja, né? E convidou a igreja a orar por mim, né? E o André me abraçou e eu chorando ali, eu não conseguia falar nada, só conseguia chorar. Aperta os lábios. Só chorar. Aí eu vi que Deus tinha um futuro melhor para minha vida, né? E eu decidi, ali naquele exato momento eu decidi que a partir daquele momento eu não ia usar mais droga. Ele com a esposa eu não ia e mais André. Beber, e eu ia dedicar minha vida para corrida, né? E pra Ungido na piscina em cerimônia de E batismo. abandonei. Graças a Deus, a partir desse momento eu me libertei das drogas. Amparado por pastores de túnicas brancas, flashes de Carlinhos em corridas e segurando troféus. É como ele sempre fala, né? Deus usou o esporte para tirar ele dessa vida, né? Sandra de Moraes, E até esposa. então, ele É branca de pele escura, tava no cabelos pretos mundo lisos. das drogas, né? A bebida, tudo. E a partir do momento que ele começou a se dedicar ao esporte, aí veio a transformação, né? Sandra e Carlinhos caminham de mãos dadas durante uma corrida. Com essas amizades que eu fui fazendo, Se beijam no conheci pódio. o Pedrinho, e o Pedrinho me perguntou. Eu treino com a Carol, posso estar vendo com ela se ela não monta uma planilha pra você, né? Daí pra frente só foi evolução. Eu já conhecia ele dos pódios da vida, então eu tive a oportunidade de oferecer o trabalho, né, que a gente desenvolve com todos os atletas e pensando nele em otimizar a performance dele. Carlinhos nos pódios de primeiro lugar. Primeiramente, quando eu conheci ele e acompanhei os resultados das provas, eu comecei a ver o pace dele. Henrique de eu já vi que era Aguiar. diferente. Então você vê que fora a dedicação dele, ele tem uma particularidade a mais. Fisioterapeuta. É um desafio treinar o Carlinhos, né? Carol Ele já Furriela. corre aí, em média, Treinadora. 30 quilômetros cada dia de trabalho dele. A gente não precisa trabalhar um Ele no volume caminhão de grande lixo. treino. E, além de tudo, a gente também tem um desafio da recuperação, porque ele no outro dia também tá trabalhando e ele continua correndo. Nos pódios, com troféus e na linha de chegada em primeiro lugar, de braços erguidos e face pro alto. Ele se ajoelha e ergue as mãos pro céu. O Carlinhos está em basicamente todos os pódios que ele participa, né, das provas de corrida. E um dos resultados mais expressivos que ele teve foi na Maratona do Chile, quando ele correu os 10 quilômetros e ganhou a categoria dele. Mostra a medalha de Começaram a ouro. sonhar por mim e daí começou a se tornar um sonho meu. E fizeram vaquinha, né? Fizeram rifa. Corri bem, né? Já fazia um certo tempo que eu já vinha treinando certinho. Na tela, Maratona de Santiago de Chile, 2019. O conselho que eu daria para quem está tentando lidar com essas questões de dependência química, com esporte, eu acho que é não tentar resolver tudo sozinho, buscar suporte social. Nelson Se a pessoa está Ault. sozinho, buscar ajuda de amigos, familiares, né, uma rede que possa amparar esse indivíduo no momento que ele se sente sozinho e buscar uma ajuda profissional. E isso, assim, não pode ser postergado, né? Troféu Candelabro, entre outros. Troféu, medalha, a gente ganha, a gente põe ele aqui na prateleira aqui, pendura a medalha. Se você não cuidar, vai encher de poeira, né? Vai encher de teia de aranha. A amizade é eterna, né? Então, se eu chegar no dia de uma prova, numa corrida, independente da posição que eu ficar, se eu for campeão ou se eu nem pegar pódio, mas se eu fizer uma amizade, ali eu já fiz a minha maior vitória. Ele abraça corredores e posa sorrindo para as fotos. Corrida de rua não é só pro mais rápido, né? Nem pro mais veloz. A corrida de rua é para todos. Eu mesmo comecei com 38 anos de idade. Muita gente falou, pô, fiquei impressionado lá, mudei a minha vida, mudei o meu estilo de vida por conta do testemunho do Carlinho, sabe? Por conta dessa história aí. Então, são frutos. Linha de A chegada. gente é muito grato por isso. Chorando, abraça um corredor.
Você é minha inspiração. Se eu venci hoje aqui, foi pra você. Lucas Soares, corredor Isso de aí rua. me deu mais paz ainda no coração por eu ver isso aí. Ele tirar as pessoas do mundo que ele andava, né? Tem gente que fala assim pra mim assim, é o Carlinhos atleta, o Carlinhos corredor. Eu não vejo ele assim. Sandra na sala de Eu medalhas. vejo o Carlinhos, O casamento que deles. saiu da lama. Hoje, Deus fez uma história linda na vida dele. Posam para foto com pastores. Olha, tô pra dizer que o Carlinhos é uma das pessoas mais determinadas que eu já conheci. Passar tudo que ele passou, continuar no trabalho que ele tá, a dificuldade, ainda treinar, correr, superar, ainda ganhar, isso aí é pra poucos. A história do Carlinhos é a história de milhares de brasileiros. Treinadora Carol. E eu acho que o que faz dele um real obstinado assim é o querer mudar. A gente não pode ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada. Então, o fato dele ter mudado de vida, por ele, faz dele um obstinado por uma vida melhor. Não só pelo resultado dentro do esporte. Ele nos encara de perto. Eu acho que é um sonho realizado, né? Pra mim que sou mãe, A mãe e sorri. pra ele que não tinha sonho, hoje ele tem, né? E eu espero mais sonhos realizar na vida dele. A gente está. Nós não somos, né? Tudo muito passageiro. O Carlinhos deveria tal tempo ter feito tal coisa. Aí, tipo assim, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô desmerecendo o hoje. André gesticula. Acho que a gente tem que sempre fazer valer ao máximo o hoje. Porque o que passou, passou. O Carlinhos, se ele tivesse começado aos 20 anos, seria um atleta olímpico. Abraça Leandro e Talvez André. ele não seria o cara que ele é hoje. Talvez ele não teria a humildade que ele tem hoje. Talvez ele não teria o testemunho de vida que ele tem hoje. Carlinhos treina sorrindo. Visto do alto, corre sozinho num campo aberto e depois no entardecer. O Carlinhos era um cara Na sala de medalhas, alcoólatra, drogado, enxuga as lágrimas, porém trabalhador. olha para baixo. Hoje em dia, o Carlinhos é um pai de família, Aperta os um lábios. cara que tem uma esposa maravilhosa, uma esposa que torce por ele. Enxuga outras lágrimas. E hoje em dia o Carlinhos é um atleta. Na tela preta, dentro de um círculo com traços brancos que sugerem o sol, se lê Obstinados. Direção, Rafael Escuculha. Trilha sonora original, Rafael Tomás. Entrevistados, Antônio de Jesus, Gildete Cruz, André Diniz, Nelson Aoup, Sandra de Moraes, Carol Furriela, Henrique de Aguiar. Seguem outros créditos. Edição de vídeo, Rafael Escuculha. Legendagem descritiva, Lucas Lazzarini. Intérprete de Libras, Tiago Laubenstein. Roteiro de audiodescrição e narração, Bel Machado. Consultoria, Felipe Mianes. Gravação e mixagem de AD, Nelson Pinton. Agradecimentos. Apoio, Carol Furriela, Team e Bom Passe. Produção, Raava Audiovisual. Coprodução, Rizoma Produção Musical. Lei Paulo Gustavo, logos de produção e realização.